João 21. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler o primeiro, quero que a igreja leia o segundo, e assim sucessivamente. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Podereis vos assentar. O tema desta festa linda é mulheres comprometidas com o reino ou com Deus. Quando se trata de uma pessoa comprometida, como foi falado aqui na leitura introdutória, uma pessoa comprometida é uma pessoa que tem compromisso com alguém ou com algo. E quando nós aceitamos a Jesus e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, a noção de este compromisso não é nada novo para nós. Todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, você vai ver sempre um pregador implorando você para ter mais, para se consagrar mais, para se dedicar mais, para se entregar mais ao Senhor. E é algo que nós ouvimos constantemente nas nossas vidas. Sempre
temos alguém com uma noção dizendo que precisamos de nos esvaziar para que o poder de Deus opere dentro de nós. Precisamos de nos entregar completamente para que nós sejamos totalmente do Senhor e a vontade dEle se cumpra na sua totalidade dentro de nós. Então essa noção de termos um compromisso com Deus não é novidade para nós. Eu creio que todos nós aqui já algum dia fez algum compromisso com o Senhor. Esta ideia que não é só, nós não estamos simplesmente aqui para sermos salvos, mas nós estamos aqui para que sejamos cheios do Espírito e dirigidos pelo Espírito. E para que isso aconteça, nós precisamos de ser comprometidos com o reino de Deus. Então, até aqui está tudo muito bem, muito fácil de entender a ideia de compromisso. Mas quando eu parei para questionar, Senhor, o que farei? O que o Senhor quer que eu fale? E me veio algo à minha mente, que muitas vezes é fácil falarmos, mas nem sempre é tão fácil como nós falamos. Dia após dia, nós somos convidados a vir aqui na frente, depois de uma mensagem, onde Deus toca conosco, e o nosso desejo é de nos entregarmos totalmente ao Senhor. E nós viemos aqui na frente várias vezes e nos entregamos ao Senhor. Agora, os que conhecem o Senhor há algum tempo como eu tenho certeza que muitas vezes os desejos que há dentro de vocês, como dentro de mim, nem sempre eles refletem na nossa conduta de vida. Nem sempre aquilo que nós fazemos é aquilo que nós estamos expressando para o Senhor. Às vezes falamos e temos desejo de fazer algo, mas nem sempre o nosso estilo de vida condiz com aquilo que nós estamos dizendo para o Senhor, ou aquilo que nós professamos num compromisso com Deus. E então é isso que o Senhor me parou. E muitas vezes, eu não sei você, mas o Espírito de Deus, porque eu vou dizer para vocês, eu não vim aqui pregar para ninguém, eu vim pregar para mim. A primeira pessoa que o Senhor falou foi comigo. E muitas vezes o Espírito de Deus me confronta. Muitas vezes faço tantos compromissos com Deus, mas nem sempre a minha vida, ela está em linha com aquilo que eu prometi para o Senhor. Eu não sei você, amo o Senhor, os desejos que tenho de servir ao Senhor, como todo mundo aqui, é de fazer o melhor. Mas às vezes a minha vida, ela não reflete o que eu prometi para o Senhor. Quantas vezes eu penso, vou jejuar mais, vou orar mais, vou me dedicar ao Senhor. E às vezes passa o tempo e eu lembro daquela palavra e eu esqueci daquilo que eu tinha falado, as minhas atitudes não foram aquelas. Então, com isso em mente, o Senhor, enquanto eu questionava o Senhor me levou para uma ilustre pessoa na Bíblia, muito conhecido por todos. Nosso irmão Pedro. O nosso irmão Pedro, o nome dele era Simão. Simão era uma pessoa, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Simão, ele era irmão de André. E ele tinha uma sociedade com outros dois irmãos, que era Tiago e João. Os quatro eram pescadores, tinham uma sociedade. E João e André, eles eram discípulos de João Batista. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João e André estavam presentes. E eles viram a manifestação de Deus sobre a vida de Jesus, dizendo que Jesus era o Filho amado em quem a alma dele se compraz. E João Batista, o próprio, diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós temos que entender que naquela época era muito comum levantar-se
uma pessoa para dizer que era o Messias. Os judeus já estavam com uma expectativa de que o Messias ia se levantar para livrá-los do jugo dos romanos. Então aqueles 2 discípulos, eles seguiam a João Batista, e muitas vezes pessoas chegaram até João Batista para perguntar para João Batista: és tu o Messias que vai libertar o povo? E ele nunca se orgulhou e dizia: não, eu não sou digno. Então Jesus entra em cena, João Batista é preso, e quando André vê o testemunho de João Batista para com Jesus, ele vai em casa, João vai em casa, chama cada um o seu irmão, e eles vão até Jesus. E então é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Simão tem com Jesus. E ao entrar na presença de Jesus, Simão, que foi levado por seu irmão André, chega e Jesus diz para ele, antes dele chegar: tu és Simão, filho de Jonas, mas o teu nome será Petros, pedra, Pedro. E naquele momento Jesus muda o nome de Simão, e este foi o primeiro encontro que Simão teve com Jesus. Mas logo após, ele volta para a pescaria, continuou pescando, continuou no seu serviço. João foi preso, e mais ou menos poderemos dizer uns 45 dias, Jesus aparece, Simão e os seus companheiros de pescaria estão no barco, limpando as suas redes. Haviam pescado à noite, estão limpando e arrumando as suas redes, e Jesus aparece no meio da multidão ensinando. Então Jesus entra no barco de Pedro, agora que era Simão, e diz para Pedro: Pedro, me leva para um pouco distante da praia. E ele continuou a ensinar dentro do barco de Pedro. E Pedro estava ouvindo os ensinamentos. Ele conhecia Jesus muito pouco, talvez de ouvir falar. E naquele momento ele estava no meio e vendo os ensinamentos de Jesus. Então Jesus vira para ele, convida ele para o seguir. E aqueles 4 que eram sócios, irmãos, os 4 largaram tudo e seguiram a Jesus, e assim começou sua caminhada. Pedro era uma pessoa, como muitos sanguíneos, ele não tinha hesitação para tomar um passo, para fazer alguma coisa, uma atitude. Aquilo que vinha na mente dele, ele falava ou ele fazia. Nem sempre ele pensava, e como todo sanguíneo, há uma grande virtude, porque se você quer ver alguma coisa sendo feita, põe um sanguíneo na frente, que ele vai fazer alguma coisa. Agora, como todos têm uma pequena negativa, é que muitas vezes eles também se vacilam rápido, porque nem sempre pensam antes de tomar decisões. E Pedro era esse tipo de pessoa, ele agia. Aquilo que pensava, ele falava, e muitas vezes ele vacilava. E constantemente nós vemos Jesus chamando a atenção dele, dizendo: Pedro, Pedro. Porque Pedro, ele queria fazer alguma coisa, estava sempre agindo. Tanto é que algumas passagens conhecidas de Pedro, nós vemos quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro diz: de jeito nenhum, você não vai lavar meus pés? Como você vai fazer isso? E Jesus, com aquela paciência, vira para Pedro: Pedro, é necessário. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo no reino. E muitas vezes Jesus tinha que ser duro com Pedro, porque Pedro queria falar e agir, e muitas vezes não estava vendo aquilo que era o propósito de Jesus. Outra vez nós temos a cena de Malco. Quando vieram prender Jesus, Pedro foi o primeiro, ele não pensou 2 vezes, pegou a espada que tinha e cortou a orelha de Malco. Então esse era o tipo de pessoa que Pedro era. Mas mesmo sendo essa pessoa sanguínea, essa pessoa que agia sem pensar, que muitas vezes colocava o pé dele na frente, sem saber quais seriam as consequências, Pedro amava Jesus. A chamada dele, a forma que ele foi chamado, ele largou tudo.
E eu tenho certeza que ele não dobrou as redes, ele não guardou no cantinho e pensou assim, sabe de uma coisa, eu vou seguir a Jesus e se não der certo, eu volto para a minha velha vida. Não, ele simplesmente largou, de tanto era a vontade, o desejo de verdadeiramente se entregar para Jesus. Ele não estava pensando, eu vou tentar, vamos ver se dá. Não, o sentimento e o desejo de amor para com o mestre, ele estava decidido, eu vou fazer o meu melhor, eu vou viver para o Senhor. Então nós não temos dúvida que ele amava Jesus. Agora, quando nós vemos a vida dele, é triste, porque nem sempre as palavras que ele professava com a boca, nem sempre a vida dele, a conduta de vida, demonstravam a mesma coisa. E as piores e mais conhecidas senhas disso é quando, poucas horas antes de Jesus ser entregue ao sumo sacerdote, Jesus está com os discípulos e ele diz, olha, é necessário. Ele prediz o que vai acontecer. E ele vira e diz, é necessário, está escrito, que quando o pastor for preso, tirado de vocês, que os discípulos, as ovelhas vão se espalhar. Mas encontrai comigo em Galileia. Isso é necessário acontecer. E claro, Pedro é o primeiro que diz, Senhor, não, Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Se for necessário, Senhor, vou ser preso contigo. Se for necessário, até a morte irei contigo. O desejo de Pedro era de servir ao Senhor. Ele amava o Senhor. Nós não temos dúvida disso. Agora, quando nós vemos mais na frente, aquilo que a boca dele professou não foi o que a vida dele fez. Não era refletido na conduta de vida. E nós não somos diferentes de Pedro. Eu não sou diferente de Pedro muitas vezes. E quando nós vemos os detalhes da falha de Pedro, de negar o mestre no momento mais crucial, quando eu parei para ver os detalhes, eu falei assim, Senhor, Pedro negou Jesus para 2 criados, e para um povo que não tinha nem o que fazer, estava só à toa. Ele não negou Jesus para pessoas grandes. Ele negou Jesus para uma criada. E tem um dos evangelhos que diz que o outro criado era parente de Malco. Por isso que o reconheceu. Então, quando deparam a primeira pergunta que uma criada falou com Jesus, quando a Bíblia diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Os perigos quando nós nos afastamos de Jesus. Um pouquinho. E a Bíblia diz que ele estava seguindo Jesus de longe para ver o que ia acontecer com Jesus. Enquanto ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava, a criada vira para ele e diz, você estava com esse Jesus. E ele vira, não, eu não estava com Jesus. Mas na frente vem o outro criado, perto do portão, e diz, você andava com Jesus. E ele, não, você está enganado, deve ser outra pessoa. Eu não andava com Jesus 2 vezes. Para pessoas que eram criados, que eram de baixo status, ele negou Jesus por nada. A 3ª vez vem e a multidão, o resto das pessoas que estavam ali, que não tinha nem o que fazer, viram para ele e dizem assim, você é um deles. Olha aqui as 3 perguntas, você estava, você andava e você é um deles. E nos 3, ele disse que não. E o pior de tudo é que na última, tem um dos evangelhos que relata que ele ainda diz mais, ele diz que Deus me castigue se eu for um deles, ou se eu estiver mentindo. Olha o que Pedro chega a falar. Ele era aquele que tinha se destacado no amor dele. Ele era aquele que se dizia melhor do que os outros, que se os outros abandonariam Jesus, ele jamais abandonaria, que ele estaria disposto a morrer.
até preso seria. E quando nós vemos a conduta de vida dele, o estilo de vida, eu pergunto, o que aconteceu? Será que o amor dele era falso? Será que ele estava com alguma outra motivação de falar aquilo para o mestre? E eu parei e pensei assim, eu não creio. Eu creio que ele era como eu e você. Que muitas vezes viemos aqui na frente, fazemos compromissos com o Senhor e nós não cumprimos. Saímos daqui num culto de domingo, Senhor, essa semana eu vou ler mais a palavra, eu quero ouvir a tua voz. Essa semana, Senhor, eu vou me dedicar. Essa semana eu não vou abrir minha boca, eu vou ser dirigido por o Senhor. Muitas vezes pensamos, Senhor, como eu errei no meio da semana, agora vai ser diferente. Eu não sei se passa só com você, mas passa comigo. E eu parei e vi, eu falei assim, Senhor, o que acontece? Agora, para que nós venhamos a entender o versículo 20, o capítulo 21, eu quero dar eu dei uma pequena introdução um pouco, mas aonde eu quero entrar, eu quero explicar uma coisa aqui. João 20, o penúltimo capítulo do livro, termina com o versículo 30, dizendo assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31, este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E nós poderíamos dizer que o livro poderia terminar assim. Se nós vemos esses dois versículos, é como se fosse um fechamento para o livro. Estava terminado o livro. E aí eu pergunto, mas que estranho que está esses dois versículos aqui. E se nós não tivéssemos o livro de Atos dos Apóstolos, eu creio que nenhum de nós ia dizer que Pedro foi o homem que foi. Depois o estilo de vida que terminou da forma que ele termina com a crucificação de Jesus, você nunca ia dizer que Pedro seria quem ele foi. Logo após a ressurreição, Jesus ele tem alguns encontros com os discípulos. Mas em nenhum momento você vê Jesus tendo uma conversa com Pedro. Em nenhum momento você vê um esclarecimento, você vê Jesus tocando no assunto e pelo contrário você vê até um Pedro totalmente diferente, um Pedro assim que já não era mais Pedro, parecia que ele estava em conflito de alma. E aí eu pergunto, mas tem alguma coisa que não está certa aqui? O que aconteceu? O que faz de um Pedro que nega Jesus, que erra da forma que errou, se tornar um Pedro no livro dos Atos de Apóstolos? Que se tornar esse homem que negou Jesus por tão pouco, para pessoas que não poderiam nem lhe fazer nada. Ser um pregador de multidões, só na primeira mensagem ganhou quase 3.000, depois 5.000. O homem é usado para levantar um coxo. Ele era um homem que foi grande, um homem que fez tantas coisas. E agora eu pergunto, Senhor, o que aconteceu? Como se transformou isso? Aonde aconteceu? E aqui é onde eu quero chegar, no capítulo 21. Se nós vemos o capítulo 21, a Bíblia diz depois disso. Nem tudo que está na Bíblia está em ordem cronológica. Tem algumas coisas que ela não te conta, outras você vai pegar no outro evangelho, porque não está em todos os evangelhos. Mas quando você vê a Bíblia, eu comecei a pensar como estaria Pedro depois dele ter errado, depois dele ter negado com o mestre. O Pedro, a primeira encenação que nós vemos Pedro, depois da falha dele, foi quando Jesus ressuscitou naquele domingo, no primeiro dia da semana. Nós vemos Pedro e João, eles estavam caminhando para o sepulcro. Agora a Bíblia é bem claro que João correu na frente dele.
E isso nós já estranhamos. Pedro era o que estava sempre na frente. Agora Pedro, você olha para Pedro, Pedro já não está correndo, ele está assim meio que entristecido. Ele errou e ele não sabia exatamente o que ia ser da vida dele. Ele tinha errado feio. E eu imagino como dentro de você e de mim, muitas vezes nós começamos a questionar: será que o Senhor ainda tem utilidade para mim, sendo eu tão falha? Será que as promessas do Senhor ainda estão de pé? Então Pedro, com tantos questionamentos dentro da alma dele, ele já não é mais o apressado. Ele deixa João ir correndo na frente dele e ele fica para trás. Ele chega lá, entra dentro do sepulcro primeiro, mas ele não foi o primeiro a chegar. E nem fez para ser o primeiro. E quando nós deparamos com os encontros naquele mesmo dia à noite, Jesus, como havia dito, foi e encontrou com eles na Galileia com os 11 discípulos. Porque Tomé não estava presente. Um dos evangelhos diz que Tomé não estava presente. E ele chega e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. E eu acho interessante porque paz era o que Pedro menos tinha. Naquele momento, paz era o que ele menos tinha. Eu não sei os homens, mas as mulheres vão conseguir se relacionar com esse sentimento. Eu não sei se você já teve um momento onde há alguma discussão entre você, o seu esposo, ou com alguma pessoa que você tem boas intenções, e alguma coisa de errado acontece, e muitas vezes você erra, ou alguém erra com você, e parece que a sua vida está entalada, parece assim que está uma coisa para resolver, parece que a sua vida você não consegue pensar em nada sem ser aquele desentendimento, você não consegue pensar sem aquele momento: eu preciso conversar com o fulano de tal, eu preciso conversar com meu esposo, eu preciso me justificar, eu preciso falar com ele que não era a minha intenção. As mulheres conseguem se relacionar com isso. Muitas vezes o meu esposo faz algo que me fere, e no meu coração, a minha mente está dizendo que ele me feriu, mas o Espírito de Deus está dizendo dentro de mim: não era a intenção dele, não leva a mal, porque nós somos falhos, muitas vezes erramos quando não queríamos errar. E então, há aquela coisa, parece que eu preciso ouvir uma certeza, parece que eu preciso conversar com ele, para que ele venha a reafirmar que não era a intenção dele, que por mais que ele errou, não era o que ele queria fazer comigo. Ou vice-versa. Se eu errar e eu sentir que eu machuquei ele, muitas vezes eu preciso conversar com ele, quero lhe explicar que não era a minha intenção. E enquanto não há essa conversa, enquanto não há essa reafirmação dentro da nossa alma, parece que as coisas não voltam a ser as mesmas. Eu não sei se já passou com vocês, muitas vezes ficamos um pouco distantes, conversamos, mas parece que aquele relacionamento não é o mesmo, ele é um pouco assim afastado, ele é um pouco frio, você não consegue voltar para aquilo que ele era. E então eu imagino que Pedro estava desta mesma forma, ele estava como se fosse com algo inconcluído. Ele tinha errado, e em nenhum momento ele tinha um momento de chegar até Jesus. E agora Jesus é o que prediz o que acontece. Jesus já tinha ressuscitado, e Pedro não podia chegar perto de Jesus e tentar se explicar, e tentar ter um momento com Jesus a sós. Jesus chegava, depois foi ao Pai, depois de uma semana a Bíblia diz que ele voltou, aonde encontrou com o Tomé, repreendeu por não ter fé. Mas Pedro, por mais que estava ali no meio dos discípulos, ele não teve nenhum momento onde ele pudesse concluir as emoções dele. Ele não teve nenhum momento onde ele pudesse ter um tempo a sós com o Senhor e ver se o Senhor ainda tinha planos com ele. Vocês estão entendendo o que Deus me mostrou? Porque às vezes lemos a Bíblia, mas nós precisamos de parar para estudá-la. Lemos, mas nós não estamos nos colocando na posição das pessoas. E quando você para para ver, eu procurei, irmãos, eu tenho lido esses evangelhos como nunca. Eu falei assim: Senhor, houve alguma coisa aqui errado. E aí é onde eu parei para ver o capítulo 21, ele não existe em nenhum outro evangelho, ele está aqui, como se fosse a mais. Ele não tem necessidade de estar aqui. O 20 já tinha concluído o livro. O 21 está aqui só para isso. Só para
interessante que a Bíblia diz que Jesus já tinha se manifestado. Outra vez ele estava se manifestando. Só que quando nós vemos as manifestações de Jesus pós-ressurreição para com os discípulos, ele nunca deparou com o erro de Pedro. Ele nunca deparou com a alma de Pedro. Pedro estava ali no meio, mas ele não abria a boca. Você via pelas atitudes que Pedro, ele ainda estava assim como se fosse aquele gato escaldado, ele já não falava mais. E você não vê Pedro falando nada depois da ressurreição de Jesus. E você não vê ele correndo na frente de ninguém. Ele fica caladinho. E quando eu parei para ver, depois que o Senhor me colocou isso na minha mente, aí eu li de novo o capítulo 21 e eu vi onde tanta coisa se encaixou. Quando nós vemos este encontro de Jesus com os discípulos, estavam só 7. Jesus tinha mais discípulos, mas nestes aqui só tinha 7, incluindo Pedro. E quando uma pessoa é líder, ele é líder até para fazer as coisas erradas. Ele é líder nato. Um líder nato não é uma pessoa que tem boas intenções. Um líder, ele faz, até quando você vai para o buraco, ele leva para o buraco. E aqui é interessante que nós podemos ver, no versículo 3, de repente, eu imagino, Jesus havia dito para ele ficar aí num monte lá na Galileia. E eu imagino que Pedro, ele já havia se encontrado com o mestre, e ele não ia mais abrir a boca para falar nada, porque ele já tinha aprendido a lição dele. Então agora, depois de ter errado, ele estava caladinho, ele estava ali, mas tipo assim, não sabendo o que seria da vida dele. E então, ele já havia encontrado com Jesus, mas Jesus nunca o confrontou, Jesus nunca chamou Pedro, nunca comentou de nada. E estava como se fosse aquela coisa questionando dentro dele. E eu imagino que se passou o tempo, a demora, e Pedro decide, sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Jesus talvez não tem mais nada comigo. Ele não é mais o mesmo comigo. Não sinto mais aquele mesmo relacionamento. Ele não podia chegar até Jesus. Jesus agora aparecia quando queria. E ele estava com a alma dele confrontada e ele decide, versículo 3. Disse Simão Pedro, vou pescar. Vocês estão entendendo o que eu estou vendo? Disseram-lhe a eles, também nós vamos contigo. Eles não sabiam o que estava acontecendo com Pedro. Pedro estava calado. Pedro tinha apanhado feio por ele próprio. E ele estava calado. Ele não ia compartilhar com ninguém nada. Ele estava baixo, humilde. E ele simplesmente, não sei, eu imagino que aquela espera, aquela inquietação dentro dele simplesmente falou assim, olha, eu vou pescar. Jesus não tem mais nada comigo. Eu não sei se os discípulos também não tinham outra visão, ou se eles tinham medo, porque perceberam que Pedro estava diferente. Então talvez ele como amigos falou assim, não, nós vamos contigo, tipo assim, o que você vai fazer? Judas já tinha se enforcado por ter negado Jesus. Então talvez eles estavam com aquela coisa de cuidar de Pedro, sei lá, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas de uma coisa é certa, eles foram com Pedro. Então os 7 vão pescar. E Pedro está ali, passa a noite toda, e para piorar a situação de Pedro, o homem profissional na pesca, não pesca um peixe sequer. Você já imaginou a situação? Ele estava inquieto, a alma dele estava assim, sem concluir, com algo entalado. Ele queria muitas vezes dizer para o Senhor, não era a minha intenção. E agora ele desiste, quando ele desiste, até para voltar para a sua velha vida, nem para isso você está servindo mais. E ele vira e vai pescar, e eu imagino, ele passou aquela noite toda, e algo me chamou a minha atenção, eu falei assim, Senhor, isso não era a primeira vez que ele tinha pescado a noite toda e não pescou nada.
E aí eu comecei a ler os evangelhos e comecei a ler, porque eles não estão em todo lugar, a mesma coisa. E eu deparei com o livro de Lucas. Vocês sabem o que Lucas diz? Lucas diz que naquela noite, naquele dia, a noite que precedeu a chamada de Pedro, que Jesus pediu para entrar no barco dele para falar um pouquinho distante da praia, a Bíblia diz em Lucas que havia pescado a noite toda e que não tinha pescado nada naquela mesma noite da chamada dele, que Jesus fez com ele. E o pior de tudo é que Jesus, quando termina o discurso que ele deu para o povo, ele fala para Pedro: agora Pedro, você me levou até a beira da praia para falar, mas agora vai até um lugar fundo e jogue a rede. E Pedro, com aquela personalidade, vira para Jesus e diz assim: mestre, você tá sabendo, eu pesquei a noite toda, não tem peixe aqui, eu estou cansado. Como que eu vou jogar de novo a rede? Não tem peixe. E aquela personalidade querendo dizer para Jesus aquilo que como se Jesus não soubesse. E ele diz: olha, eu vou te obedecer. E vai e joga a rede. E a Bíblia diz que ele pesca uma pesca milagrosa. E com aquela pesca, ele ainda pede os outros 2 irmãos, que eram sócios dele, para ajudar, que era tanto peixe. E foi nessa pesca que eles deixaram os peixes de lado e seguiram a Jesus. Então Pedro, eu imagino, com certeza, se vocês pensar comigo, Pedro estava com a alma aflita. Ele tinha até desistido, voltou para a velha vida dele de pescar. E quando ele está ali, nem sequer um peixe ele apanha. E falou assim: mas que infelicidade, até para fazer o que eu fazia, já não sirvo mais. E ele está ali, e eu imagino que ele deve ter pensado: ai, aquele dia quando Jesus me chamou, foi a mesma coisa. Ele deve ter pensado: a última vez que eu pesquei, também não pesquei nada. E o interessante é quando eu parei para ver, ele estava no mesmo lugar que Jesus o havia chamado. Ele estava no mar da Galileia aqui. Jesus mandou ele se esperar num monte na Galileia. E quando nós vemos, este era o mesmo local onde ele já havia estado pescando a noite toda e não tinha pescado nada. E eu imagino que ele deve ter lembrado daquelas lembranças de quando o mestre o chamou. Porque quando nós somos convidados pelo Senhor, todos nós temos os dias dos primeiros amores, que nós lembramos como nós amávamos o Senhor. E tudo que nós entregamos, deixamos para trás para o servi-lo. E por mais que Pedro estava mal, ele lembrava, porque havia acontecido com ele a mesma coisa. Agora, quem estava aqui, diz aqui que tinha 2 filhos de Zebedeu, que eram os mesmos sócios dele, que estavam presentes. Que poderíamos dizer que era Tiago e João. E Tiago e João também tinham presenciado aquela cena de Pedro. Agora, quando Jesus, e ele pesca aqueles peixes no dia da chamada dele, Pedro, ele vira para Jesus, humilhado, porque ele tinha tentado questionar Jesus, aquilo que Jesus estava mandando ele fazer, e ele vira para Jesus, ele dobra o seu joelho e diz assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Na hora que ele viu tanto de peixe que Jesus mandou ele pegar, no dia que ele foi chamado por Jesus e que largou tudo, eu imagino que ele estava lembrando: quando o Senhor me mandou pegar aqueles peixes, como eu fui bruto, como eu fui assim sem pensar, como eu agi. E ele lembrava que ele tinha ajoelhado diante do mestre e pedido perdão e falado para o Senhor: estou arrependido, sou pecador. Então a mesma cena acontece aqui, ele não pesca nada, como nós vemos. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, ele estava de longe. Ninguém sabia que era Jesus. Agora, Jesus vira para eles e diz assim: filhos, tem de alguma coisa aí de comer, como qualquer um faria? Tem algum peixe aí? Vocês pegaram alguma coisa? E eles ainda inocentemente disseram: não, nós não pegamos nada, aqui não está tendo peixe. E aí ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Agora Pedro vai dizer assim: não, isso aqui é muita coincidência.
Eu havia pescado a noite toda no mesmo lugar quando Jesus me chamou e não pesquei nada. Agora apareceu um homem e me mandar jogar essa rede de novo. Como foi? Ele tinha muito fresco aquele pensamento na mente dele. Eles não sabiam que era Jesus. Agora a alma dele já estava, como se diz, não, aqui tem alguém falando comigo. Tem alguma coisa que está acontecendo. E Pedro estava sendo singular no meio daqueles 7 pessoas. Jesus estava tendo um encontro com a alma de Pedro. E então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, que tinha conhecimento do que havia acontecido no dia que eles largaram tudo, ele vira para Pedro e ele diz: é o Senhor. João estava com a mesma coisa na mente. Ele estava pensando a mesma coisa. Ele falou assim: Pedro, é o Senhor. Porque ele viu aquilo se repetir no mesmo local. Agora, o que me chama a atenção é a atitude de Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu a sua túnica porque estava nu e se lançou no mar. E eu comecei a estudar, eu falei: se lançou no mar, Pedro não é a mesma pessoa. Ele não está com pressa para correr para nenhum lugar. Os discípulos poderiam pensar: poxa, lá vai Pedro de novo com aquela eufórica toda, querendo correr para chegar o primeiro no mestre. Mas já não era mais o mesmo Pedro. E muitas vezes acontece conosco. As pessoas nos conhecem de uma forma tal que quando nós realmente mudamos, eles não conseguem perceber que mudamos. Nem todo mundo percebe que eu mudei. Às vezes eu sou acusada das mesmas coisas quando eu já não quero ser. E Pedro não estava nem aí. Ele se lançou no mar. E eu posso imaginar como quando a última vez aconteceu, ele se lançou aos pés de Jesus. Agora a alma dele estava tão abatida que ele se lançou. A alma dele não pensou 2 vezes. Ele sabia que Jesus o estava chamando. Não importava se era para algo duro. Não importava se a conversa ia machucá-lo. Ele queria que concluísse. Ele queria poder dizer para o mestre que ele o amava. Então Pedro simplesmente dizia: opa, agora é minha vez. E lançou-se. Ele se arrependeu. Ele se humilhou. Ele não queria saber mais de nada. Ele só queria demonstrar para o mestre que ele estava arrependido. E que ele tinha sido um homem tolo. Então ele se mergulhou. Porque nós vemos isso. O que faz um homem se mergulhar com uma túnica de pescador? Aquilo deveria ser até difícil dele nadar com aquela túnica pesada. Mas a alma dele estava tão em conflito consigo, por ter desapontado, por muitas vezes ter feito compromisso e não ter, a vida dele, a conduta de vida dele não expressar a mesma coisa, que ele simplesmente se lançou naquela água. E depois nós vemos um diálogo que aliás, não há nenhum diálogo, que Pedro já ainda estava meio que, ele estava um pouco eufórico, a alma dele alegre. Mas ao mesmo tempo ele não era bobo para falar nada. E nós podemos ver a atitude dele. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede. É como se ele tivesse dito: eu sei que o negócio é comigo, mas eu vou pegar aqui as redes, vou trabalhar, vou fazer que estou fazendo alguma coisa para que eu não venha chamar a atenção. Porque ele sabia que ele ia apanhar. Ele sabia que o caso ia ficar estreito para o lado dele. Então ele estava eufórico, mas ao mesmo tempo ele não ia abrir a boca. Falou assim: o quê? Ele começou a puxar aquelas redes e começa a fazer alguma coisa, como alguns de nós às vezes queremos fazer alguma coisa, nós estamos despistando, para não chamar muita atenção. Pedro estava do mesmo jeito. Ele estava aqui pegando rede, puxando rede, para lá e para cá. De repente, quando aquilo para, o clima ficou frio. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem tu és. Você sabe por que os discípulos não perguntaram quem tu és? Porque eles sabiam que não era para eles estar lá. O lugar deles era para ficar no monte. O que eles estavam fazendo pescando? Jesus já havia dito para eles, para vocês ir fazer discípulos, ser testemunha. Já havia encontrado com ele pelo menos 2 vezes. O que eles estavam fazendo ali? Então nenhum deles abriu a boca. Todo mundo sabia que era Jesus, mas ficou caladinho. Você já passou
por um momento desse que você está todo errado, você diz, Senhor, tem misericórdia, você não quer nem abrir a boca, não quer saber da vida de ninguém, você está errado. Então eles também não abriram a boca. Pedro faz que está trabalhando, os outros não abrem a boca, e eles estão assim como num clima meio estranho, meio frio. Tinham ido errar com o Pedro e olha o que deu. Aí Jesus, o nosso Jesus é um cavaleiro. O nosso Jesus, ele é a fonte do amor. Com tudo isso, você não vê Jesus tendo uma palavra. Jesus sabia que quando a graça encontrasse com eles, a graça era suficiente para apontá-los o erro deles. Jesus sabia que não precisava de palavras. Jesus sabia, sabe de uma coisa? Eles já estão arrependidos. Então ele simplesmente ficou calado. E Jesus ainda serve para eles a janta. Dá o peixe, arruma peixe, quebra o pão, dá para eles de comer e ninguém fala nada. Agora, Jesus sabia que ele não precisava ficar batendo na mesma tecla e aquela coisa. Não, a graça de Jesus quando nos encontra. Amor, irmãos, isso aqui foi a graça de Jesus. Quando ela nos encontra, não existe necessidade de palavras, aquele sentimento de amor de Jesus para conosco. Paulo diz um versículo muito lindo no livro de Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, diz assim, que a graça de Jesus, o amor de Jesus, ele nos constrange. Eu não preciso constranger meu irmão, porque o amor de Jesus, ele é o suficiente para me constranger, para me matar por dentro, para pôr em mim um sentimento da minha falha. Eu não preciso de ninguém dizer a minha falha. E eles estavam nessa mesma situação e Jesus estava tranquilo. Toma, come daqui, come dali, servindo. É lindo. Aí no versículo 15, o coisa estreita. O negócio estreita. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, agora Jesus vai definir com Pedro e vai concluir a ferida da alma dele. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que nem sempre passará nossas feridas, nem sempre há anestesia. Muitas vezes vai ter que entrar um bisturi lá dentro, o negócio vai doer, mas é necessário para que nós sejamos sarados. Quantas vezes Deus tem um homem de Deus para procurar-nos, para enfrentar o nosso caráter, as nossas falhas, e nós dizemos, não, ponho aqui um band-aid, mas eu não quero ouvir. E você nunca é sarado. Você nunca pode ter uma vida de sucesso, de compromisso com Deus, enquanto você não ser sarado na sua alma das suas falhas. E isso foi o que aconteceu. Pedro já havia pelo menos uma semana com a alma dele doendo. E ele estava num estado que ele não queria saber, doesse o que doesse, mas Senhor, me cura, me sara. E então ele vira e diz para ele, Simão, filho de Jonas, ai, isso doeu. Jesus havia mudado o nome dele para Pedro, antes sequer dele tê-lo seguido. E agora Jesus para aquele homem e diz, Simão, filho de Jonas, eu imagino que Pedro, ai, pronto, agora acabou, até meu nome voltou para aquilo que eu era. Imagine só, Jesus depara com ele, Jesus tinha mudado o nome dele e chama ele de Simão, filho de Jonas. Pedro devia ter pensado, ai, pronto, é mesmo, ele desistiu de mim. Jesus estava dizendo, você está tendo atitudes da sua velha vida e por isso te chamo pelo seu velho nome. Amas-me mais do que estes? Aqui dói. Porque Jesus está dizendo para ele, você me ama mesmo mais do que os outros discípulos? Enfrentado ele aonde ele mais se orgulhava, aonde ele mais se enchia e dizia que podia.
Jesus vira para ele: você me ama mais do que estes? Eu imagino que Pedro está assim, nem olhar direito ele estava olhando mais. E o interessante é que nós não vemos aqui na língua portuguesa, mas quando você vê a tradução deste amor de Jesus, desta pergunta, Jesus estava perguntando para ele sobre o amor ágape. O amor ágape é um amor 100%, é um amor sacrificial, o qual ele tinha dito que ele amava, porque ele diz que até a morte eu irei contigo. Então agora Jesus para e confronta ele. Você me ama com amor ágape, um amor sacrificial? Me amas mais do que estes aqui do seu lado? Imagina. Vocês querem mais duro discurso do que isso? Vocês acham que Jesus é mole? E ele vira, eu imagino que ele nem sequer levantou a cabeça. Jesus tinha batido nele, no ego dele. Vocês sabem o que ele diz? Já não era mais o mesmo Pedro. Ele vira e diz assim: Senhor, tu sabes. Ele já não sabia mais nada. Aqui o ego dele não aparecia mais. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que eu te amo. No original, este amor já não era ágape, era philos. Era um amor de amizade, de admiração. Vocês imaginam como é que foi difícil aquele Pedro, que se achava, chegar e dizer: tu sabes, eu te amo, philos. Eu te amo como um amigo, como uma admiração. Imagina isso para Pedro. E ele estava quebrado. Falei: Jesus. Aí Jesus manda para ele: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros eram aqueles bebês bem pequenininhos que você dá só leitinho. Aí Pedro está pensando assim: poxa, então eu ainda tenho algum serviço, alguma responsabilidade no ministério para com Jesus. Ainda vou servir para alguma coisa. Aí tudo bem. Porque a questão de Pedro era: será que eu ainda tenho alguma coisa para fazer? Porque eu tinha, mas agora, depois das minhas falhas, dos meus erros, será que eu ainda tenho alguma coisa para o mestre? E depois o mestre ainda chama ele de Simão, é como se fosse: pronto, acabou, ele já não sou mais o Pedro de Jesus. Aí Jesus vira para ele a segunda vez e diz para ele assim: Senhor, ele diz assim para ele a segunda vez, tentou a dizer: Simão, filho de Jonas, de novo Simão, amas-me? Era o amor ágape de novo. Jesus queria ter certeza: deixa eu ver se esse camarada realmente já se humilhou ou se ainda acha que é alguma coisa. Aí vira para ele e diz assim: você me ama com amor ágape? Aí Pedro novamente: Senhor, tu sabes que eu te amo, philos. Aí Jesus vira: tá bom, ele está lá embaixo ainda. Agora eu vou dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aqui se tratava de tempo. O pequenininho agora já era grande. Então, o ministério de Pedro já ia ter um pouco mais de durabilidade. Agora Jesus estava dando para ele uma responsabilidade maior. Aí a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aqui doeu. Porque este amor que Jesus está questionando ele é um amor philos. E Jesus está falando assim: eu estou meio que na dúvida, será que você me ama mesmo, philos? Aí Pedro está: meu Jesus, agora que o negócio estreitou. Ele já não queria dizer: não, claro que eu te amo, philos, pelo menos philos. Mas ele estava assim, naquele questionamento, ele não ia se atrever. Aí ele vira e diz assim: Simão entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez. Agora Simão ficou mesmo triste. Ele já estava arrasado. Agora ele estava assim mesmo: pode bater que agora eu já não sirvo para mais nada. E aí Jesus pergunta a ele e ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, eu já não sei nada. Eu já nem sei mais do que eu amo, que deixo de amar. Tu és aquele que conhece todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, philos. Novamente. E aí Jesus vira para ele e diz: apacenta
as minhas ovelhas. Essas ovelhas não é a mesma tradução da segunda ovelha. Esta ovelha aqui se trata de uma ovelha já velha, uma ovelha a qual Jesus estava dando para ele toda a responsabilidade do bem-estar da ovelha espiritualmente. Aqui Jesus, conforme ele foi se humilhando, Jesus volta para ele com aquela direito de ele cuidar das ovelhas do mestre. Jesus estava restaurando o ministério dele. Agora, olha só o que acontece. A situação que Pedro passa para ser sarado, a humilhação que ele passa. E ao mesmo tempo, aquilo que Jesus ia lhe confiando. E quantas vezes nós estamos na mesma situação? Quantas vezes há testes na nossa vida? E Jesus quer ver a humilhação para ele te confiar algo. E você sempre quer se levantar e dizer que você sabe que você pode. E aí, nós continuamos na mesma guerra. Por mais que Jesus foi duro com Pedro, nós vemos que era o que era necessário. Às vezes nós precisamos de ser confrontados naquilo que nós achamos que somos bons. Irmãos, nós estamos falando de sermos comprometidos com o reino. E este reino não é um reino natural. Este reino é um reino espiritual. Não pense você que você tem alguma condição de vencer neste reino. Não pense você que você serve para alguma coisa com as suas qualidades. Quando se trata de um reino espiritual, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça, sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada. Você pode ser o melhor do que você acha que você é. Agora, sem a graça do Senhor Jesus, você não pode fazer nada. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, se nós vamos ser comprometidos verdadeiramente com o reino de Deus, nós temos que entender quem você é. Você tem que entender quais são os seus limites. Você tem que entender que este reino, eu não preciso de pessoas comprometidas com o que eles acham que são. Eu não preciso de pessoas comprometidas com orgulho, porque vocês não vão vencer nada. Naquilo que você acha que você é bom, Jesus vai te confrontar. Porque para você ser comprometido com o reino, você precisa se esvaziar 100%. Comprometido com o reino é onde você se esvazia para que o Espírito de Deus te enche e você anda de acordo com a vontade e o desejo do Espírito. Por isso que muitas vezes nós dedicamos tanto ao Senhor, fazemos tantos compromissos com Deus e não temos sucesso, porque nós pensamos que podemos. Às vezes nas coisas tão pequenininhas você acha que você é o bom. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai errar. Jesus vai permitir, você vai falhar. Porque para você estar primeiramente comprometido com o reino, você não pode ser ninguém. O Senhor está procurando pessoas para se comprometer com Ele. Mas pessoas que estão dispostas a dizer: Senhor, a Tua graça, o Teu amor me constrange ao ponto de eu morrer. O Teu amor é tão grande por mim que eu quero perder os meus desejos, as minhas vontades, os meus direitos, o que eu acho ou o que eu penso. Essa é a diferença. Porque que Pedro, ele se achava tanto, ele tinha desejo. Agora ele também tinha um orgulho, ele se achava que podia, ele se achava muitas vezes por ele ter deixado a pescaria, ou por ele ter deixado a forma que ele deixou. Muitas vezes ele pensou, sabe de uma coisa, eu posso vencer no reino. E eu quero dizer para vocês que este reino, a guerra, ela é constante. Ela não é só de vez em quando. Nós estamos num reino, uma milícia grande. E grande é o nosso opositor. E se você pensa
pensa que você serve para alguma coisa, eu quero dizer para você que você não serve para nada no reino. A única coisa que nós servimos é para darmos lugar ao Espírito, para Ele usar-nos só como instrumento. E o nosso desejo, o nosso ego tem que descer. Eu quero convidar vocês para ficar de pé. Irmãos, essa palavra, ela tem moído dentro da minha alma esses últimos dias. Ela tem me comido dentro de mim. Porque todos nós aqui temos algo que nós achamos que nós estamos até bem na vida. E na realidade, é que nós não temos nada. E eu quero convidar você aqui, para mais uma vez, fazer um compromisso com Deus, não de emocional, mas eu quero convidar aqueles que querem nesta noite, que o Espírito de Deus tem falado com você, e você está dizendo que está arrependido. O Espírito de Deus tem falado no teu coração qual é aquela área que você se achava que estava bem, e você está arrependido. E o Senhor nesta noite, Ele marcou com você, com a tua alma, da forma que Ele encontrou com Pedro. Eu quero convidar vocês, se vocês querem se lançar nas águas, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero descer ao mais baixo, eu quero me humilhar. Eu tenho vivido essa vida com o meu ser e visto que eu não tenho chegado a nenhum lugar. E agora é a noite de você simplesmente se humilhar e não dizer: Senhor, eu posso, eu sei, eu vou morrer, ou eu vou me dedicar. Mas dizer: Senhor, eu estou arrependido. Senhor, eu não sei se eu te amo, amor sacrificial, mas de uma coisa eu sei, Senhor, que eu te admiro. Eu quero servir para o Senhor para alguma coisa. Esta noite é uma noite de arrependimento. É uma noite de humilhação. É uma noite dizendo: Senhor, eu tenho errado no passado, mas eu preciso. Eu já não sirvo mais para viver a velha vida que eu servia. Então eu preciso servir para o Senhor para alguma coisa. E eu quero te convidar nesta noite. Vem aqui na frente. Você que está dizendo: Senhor, o teu Espírito falou comigo. Eu estou arrependido. Não quero olhar o que vão pensar de mim. Agora vai ser só você e o Senhor. Agora vai ser só um diálogo de você e Jesus. Que você vai dizer: o céu não tem problema com as suas falhas. O céu não tem problema com os seus defeitos. O único problema é quando nós não sabemos quais são os nossos defeitos. O céu não tem problema com os seus erros. Jesus, Deus te criou, Ele sabe quem você é. Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe que Pedro iria errar. Agora, Deus, o único problema no céu é quando nós não temos consciência das nossas falhas. Quando nós achamos que estamos bem, quando na verdade nós não estamos. Hoje é um dia para você não fazer um compromisso e prometer 1001 coisa para o Senhor. Mas é o dia de você jogar-se no chão e dizer: Espírito de Deus, eu estou arrependido. A verdade é que eu não sei de nada, o Senhor conhece o meu coração. Se nós vamos começar a servir ao Senhor, vamos começar a ser sinceros perante Ele. Eu quero orar nesta noite. Senhor Jesus, eu quero te adorar, porque a tua graça, ela nos alcançou. Senhor, nós não temos problema de aceitar a tua graça para a salvação, mas nós queremos experimentar a tua graça a cada dia nas nossas vidas, Senhor. Pai, essas pessoas que estão aqui na frente são pessoas que entendem que não são nada sem Ti, que não conseguem Te servir se não for a Tua graça nas nossas vidas. Pai, as pessoas que estão aqui na frente são pessoas que estão dizendo: Senhor, muitas vezes a sua conduta de vida não está condizendo com a expressão do seu amor para contigo.
mas nós estamos arrependidos, Senhor. E para Ti não é nada novo, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Tu sabes quem nós somos. Quando o Senhor nos chamou, a Tua palavra diz que o Senhor nos chamou, sendo nós ainda pecadores. Nós não precisamos de ser bons. Agora, de uma coisa que nós queremos ser é sinceros. Porque como Pedro disse para Ti, Senhor, nós estamos dizendo, Tu nos conheces. Tu sabes de tudo, Tu sabes a nossa capacidade, Senhor. Agora venha nos ajudar. Nós não estamos vendo condições de Te servir por nós mesmos. Nós não temos forças. Queremos Te pedir que a Tua graça superabunde nas nossas vidas. Que a Tua graça, ó Deus, venha nos envolver de tal forma que venha nos capacitar a Te servir da forma que o Senhor deseja. E ao mesmo tempo, Senhor, que a Tua graça venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para entendermos, ó Deus, aquilo que nós precisamos de mudar. Para entendermos, ó Deus, quando nós entristecemos o Teu Espírito, ó Pai. Quando houver, Pai, um pouquinho de orgulho, ou um pouquinho de nós pensarmos que somos algo, Pai, que o Teu Espírito venha nos constranger. Que a voz do Teu Espírito, ó Deus, seja mais audível do que a voz de homem, Senhor. Mas não nos permite, ó Deus, permanecer, ó Deus, Te entristecendo e não ser percebidos. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Eu Te louvo, Senhor, porque esta noite o Senhor marcou para entrar na nossa alma e sarar-nos de verdade. Pai, e aqueles, ó Deus, que têm algum conflito consigo próprios, Senhor, nesta noite, Deus, eu creio que vão sair daqui, ó Pai, sabendo que o Senhor tem utilidade para nós. Pai, não é os nossos defeitos que impedem o Senhor de nos usar, mas muitas vezes é nós não vermos eles. Senhor, eu Te louvo pelaquilo que o Senhor fez nesta noite e irá fazer no decorrer deste evento. Que o Teu Espírito venha continuar falando conosco e venha guardar esta palavra em nosso coração. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.